Resolução do caderno de prova do concurso público da Companhia Estadual de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul. A banca foi realizada pela Fundatec no ano de 2010 para o cargo de assistente técnico operação. Essa é a capa do caderno de prova. O link para o download da mesma estará na descrição do vídeo. Neste vídeo, efetuaremos apenas a resolução das questões de conhecimentos específicos, uma vez que as questões de matemática e de informática foram comuns a outros cargos e já foram resolvidas em outro vídeo deste canal. Questão número 31. Comparando-se a corrente alternada com a corrente contínua, pode-se afirmar que... Antes da gente começar a ler as assertivas, vamos só nos lembrar basicamente do que é um sinal de corrente alternada e o que é um sinal de corrente contínua. Corrente alternada pode ser senoidal ou não, mas é um sinal onde a gente tem inversão no sentido da corrente, ou seja, temos um lado positivo e um lado negativo. A gente não pode confundir com sinal de corrente contínua, que pode ser um sinal contínuo no tempo, pode ser um sinal pulsante, certo? Só que, mesmo sendo pulsante, ele não tem inversão, não tem corrente circulando em sentido contrário. Então temos que entender bem isso aqui, CA e CC. Outra coisa também que é bom a gente frisar é que o sinal contínuo ele pode ser variante com o tempo. Por exemplo, uma bateria, ela pode começar a diminuir a sua tensão, só que ela nunca vai ser alternada, porque ela não vai passar para o lado de baixo aqui do nosso gráfico. Então vamos ler a assertiva 1. A corrente contínua é aquela que passa por um condutor em apenas um sentido? Correto. Em todos esses tipos aqui, ó, eu tenho somente circulação em um sentido no nosso condutor. Então a 1 aqui é verdadeira. Número 2. A corrente alternada inverte seu sentido no circuito a cada ciclo? Correto. No ciclo positivo, nós temos, por exemplo, um condutor. Ela estará em um sentido. Quando entrar no ciclo negativo, o sentido dela aqui no condutor irá se alterar, vai inverter. Então a 2 também está correta. Número 3. A corrente contínua é produzida por uma tensão cujo valor é sempre constante? Cuidado com isso. Ela está errada. Ela não é sempre constante. Ela tem a polaridade constante. Mas o seu valor ele pode decrescer ou aumentar. Se você tem uma fonte, por exemplo, variável, que saiu de 5 volts e foi até 10. Veja bem. Um valor então não foi constante, mas ele se manteve contínuo. Então essa número 3 aqui, ó, ela está errada. Então temos corretas na 1 e 2. Resposta correta aqui no gabarito é a letra B. Questão número 32. Quando fechamos a chave S no circuito da figura, o amperímetro A indica 2 amperes. Diante desta constatação, e considerando que todos os componentes do circuito são ideais, podemos afirmar que a intensidade de corrente elétrica que circula através do resistor R1 é. Então, ó, quando a gente fechar a chave S aqui, ou seja, a gente vai fechar o circuito. Ele está dizendo o seguinte, nesse caso com a chave fechada, esse amperímetro mede uma corrente aqui de 2 amperes. Ele está querendo então saber qual que é a corrente que passa pelo resistor R1. Essa daqui, ó. O que a gente pode ver aqui? Primeiramente, a gente pode usar a lei de Ohm. Não podemos... Então, ó, a gente pode encontrar aqui a tensão. Qual que é a tensão? V é igual a R vezes I. Como ele já disse que esse amperímetro mede 2 amperes, e esta corrente passa por aqui, temos 2 amperes e temos 3 ohms. Então, a nossa tensão será igual a 3 vezes 2. Isso aqui dá 6 volts. Isso significa dizer que essa tensão no resistor aqui, ó, era de 6 volts. Por que a gente encontra isso? Porque esse resistor, ó, ele está em paralelo com esse de cá. Então, se aqui tem 6 volts, automaticamente, aqui também deve ter 6 volts. Como a gente conhece agora a tensão, que a gente já tinha a resistência, a gente pode usar a lei de Ohm de novo, para a gente encontrar a corrente. Então, I é igual, quanto vale a tensão?
6. Quanto vale a resistência? 6. 6 dividido por 6, 1 ampere. Resposta correta, letra B. Questão número 33. O divisor capacitivo de potencial, DCP, é um equipamento utilizado em subestações para... Então vamos primeiro entender o que é um DCP. Uma das formas de medir tensão em altos níveis é utilizando os TPs, que são transformadores de potencial. Não confundir com transformadores de potência, esses são de potenciais. O que faz um TP então? Por exemplo, você tem uma linha que está passando, por exemplo, 138 kV. Não existe instrumento que consegue medir isso diretamente. Então o que é feito? O que é feito é colocado um transformador de potencial em paralelo, e esse transformador de potencial reduz essa tensão para, por exemplo, vamos pôr aqui um valor redondo, 10 volts. Então, a gente consegue fazer um cálculo aqui para saber, com base nesse secundário, qual que é o valor da tensão no primário, que é da linha. Porém, alguns modelos não podem ser utilizados em altas tensões, que eles passam a ter uma precisão um pouco baixa. Uma das formas de usar esses TPs é com a utilização do DCP. A gente utiliza basicamente um divisor de tensão capacitivo. Isso aqui é muito bom, principalmente porque ocorre menos dissipação de potência. Então, basicamente, esse DCP, ele é um TP utilizado em altas tensões. Então, vamos ler as alternativas. Para que ele é usado? Letra A. Acoplar o para-raios ao circuito para proteção em caso de surto de tensão resultante das manobras. Errado. B. Reduzir a tensão dos circuitos para valores compatíveis com instrumentos de medição e relé de proteção. Correto. Então, por exemplo, aqui você teria 500 kV e ele iria rebaixar para um valor aqui que os instrumentos suportassem. Vamos continuar lendo. Letra número C. Manter constante a tensão CC do circuito primário da subestação, independente da corrente solicitada pela carga, evitando falhas de operação. Nossa, nada a ver também. Letra D. Introduzir uma impedância no acoplamento do transformador de serviço local à terra. Também está totalmente errada. E letra E. Reduzir a corrente de um circuito para níveis compatíveis com o instrumento de medição. Cuidado, não é corrente. Se ele é TP, ele reduz tensão. Então, a alternativa E também está errada. Confirmando então, resposta correta, letra B. Questão número 34. Considerando que todos os componentes do circuito da figura são ideais, pode-se afirmar que a potência dissipada pelo resistor R1 em relação à potência total dissipada no circuito equivale a... Então, vamos ver aqui onde está. R1 está aqui. Ó. Ele quer saber qual que é a porcentagem de potência dissipada por ele. Então, temos o resistor R1, e ele está em série com mais dois resistores em paralelo, de 3 de 6. Primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar a resistência equivalente desses dois ramos aqui. Já dá para saber quanto que é, mas para quem não tem muita familiaridade, vamos efetuar os cálculos aqui. Como é que a gente faz para encontrar qual que é a resistência equivalente desses dois? Basicamente, produto pela soma. Então vamos multiplicá-los, 3 vezes 6, dividido por 3 mais 6. Isso aqui dará 18 dividido por 9, 2 ohms. Então vamos redesenhar o circuito agora, manter essa resistência, essa daqui ele tinha dito que é 2 ohms, e as duas viraram uma de 2. Bom, se nós temos dois resistores idênticos, significa que cada um dissipa 50% da potência. Então, a porcentagem da relação da potência entre R1 e R2 é quanto? Metade de cada um. Então, R1 dissipa 50% da potência. A resposta correta é a letra D. Temos agora um texto que será utilizado como apoio para as questões 35 e 36. Um grupo gerador monofásico de 220 é utilizado para alimentar uma instalação em caso de emergência. Em dado momento, o gerador foi acionado e ficou funcionando durante 45 minutos. A carga dessa instalação é puramente resistiva, ou seja, seu fator de potência é unitário. No painel de saída do gerador, há um amperímetro analógico para monitorar a corrente no circuito de saída. Durante todo o tempo de funcionamento, a corrente no alimentador da instalação permaneceu estável em 30 amperes.
Então, questão 35. Qual a energia ativa entregue à carga pelo grupo gerador nesse intervalo? Então, vamos entender o que foi feito. Ó, temos uma tensão de 220 volts e foi medida uma corrente de 30 amperes. Então, ó, vamos ver qual que é a potência dele. Potência, como ele tem fator de potência unitário, sabe que não tem potência reativa. Então, a potência será 220 vezes 30. Fazer essa conta aqui já direto. 3 vezes 22 são 66. Mais um zero do 220, mais um zero do 30. Então, a potência dele é de 6.600 watts. Só que ele quer saber qual a energia ativa entregue. A energia ativa entregue é basicamente o consumo, quilowatt-hora. Então, vamos ver. Se ele tem uma potência de 6.600 watts, significa que se ele ficar ligado 1 hora, ele vai me consumir 6.600 watts, ou seja, 6,6 kWh. Só que ele ficou ligado apenas 45 minutos. 45 minutos, vamos lembrar o seguinte, 1 hora é igual a 60 minutos. 45 minutos é quanto de 1 hora? 3/4. Se a gente dividir 60 por 4, dá 15 minutos. Então, 15, 30, 45. Então, 3/4 de 1 hora são 45 minutos. Então, a gente precisa saber quanto que é 3/4 de 6.600. Vou fazer aqui, ó. 6.600. Primeiro, vamos dividir por 4. Só o 6 aqui já dá, primeiramente. 4 vezes 1, 4. 5, 6. Abaixa aqui. 7 vezes 4, 28. 6 vezes 4, 24. 25, 26. Abaixa aqui. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Mais um zero aqui. Então, temos 1.650. Agora, multiplicando por 3, porque a gente divide por 4 e multiplica por 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15. Sobe 1. 3 vezes 6, 18. Com 1, 19. 3 vezes 1, 3, 4. Isso aqui deu 4.950 watts. Vamos entender, então, o que houve. Se essa máquina tivesse ficado ligada 1 hora, ela iria consumir 6,6 kWh. Como ela ficou ligada 45 minutos, ela consumiu 4.950 watts-hora, ou seja, 4,95 kWh. Esta é a energia entregue. Temos a resposta na letra C. Resposta correta, então, da alternativa 35 é a letra C. Considerando ainda esse texto, temos a questão número 36. Considerando que o amperímetro utilizado no painel do grupo gerador tem fim de escala de 6 amperes e que o seletor de escala está na posição 50 amperes, qual a indicação do ponteiro na escala do instrumento para que o valor lido corresponda aos 30 amperes que circulam no alimentador da instalação? Então vamos entender isso aqui. Nós temos um mostrador que tem um fundo de escala de 6 amperes. Tem um fim de escala, então ele vai de 0 até 6 amperes. Só que, logicamente, que ele pode medir muito mais, porque ele tem a função de escala. Ele diz o seguinte, como ele está na escala de 50 amperes, significa que quando você seleciona essa escala, ele vai entender que ele vai colocar nessa mesma escala 50 amperes. E ele quer dizer assim, então, como tinha 30 amperes, vamos fazer uma conta aqui, ó, 25 está bem perto aqui da metade, 30 estaria aqui mais ou menos. O ponteiro estaria mais ou menos aqui, ó. Ele quer saber qual que era o valor, então, que estaria aqui na escala. Lembra bem que como ele está impresso apenas de 0 a 6, ele não vai mudar esse valor porque você mudou a escala. Ele vai simplesmente movimentar o ponteiro e a gente tem que fazer a conta para descobrir qual o valor real. Então, como é que a gente faz isso? Vamos entender assim, ó. Se a gente dividir 30 por 50, é igual a 3 por 5. 3 por 5 dá 0,6, que é igual a 60%. Ou seja, 30 amperes é 60% de 50. Nós temos que encontrar o quanto que é 60% de 6. 60% de 6, a gente pode fazer 6 vezes 6, 36, mudando a casa, deu 3,6 amperes. Dá para fazer até de cabeça. Então, isso aqui quer dizer que, no momento que foi medido 30 amperes, o instrumento estava com o ponteiro exatamente no ponto de 3,6 amperes. Por quê? Ele tem fundo de escala de apenas 6, mas quando você selecionou essa posição de 50,
ele entende que ele vai medir 50, ele vai deslocar de 0 a 50. Então, quando ele parou em cima do 3,6, você faz a conta reversa e encontra os 30 amperes. Então, para que fosse medido 30 amperes, o instrumento deveria ter o seu ponteiro parado na posição de 3,6 amperes. Resposta correta, então, é a letra B. Questão número 37. Na figura está representado o diagrama de um transformador trifásico. Considerando que sua potência seja de 75 kVA e que sua relação de transformação seja de 100 para 1, qual a tensão na fase do enrolamento secundário em relação ao neutro? Então vamos ver aqui, ó. Primeiro dado importante, ele já trouxe aqui, ó, que a tensão aqui entre as duas fases é de 3,8 kV. E a gente tem que entender que desse lado de cá ele está ligado em triângulo, que é o que a gente tem aqui dentro. Então 13,8 kV está sobre os enrolamentos do transformador. Temos aqui 13,8K, tá? Que é o mesmo que está indicado. Como ele vai rebaixar de 100 para 1, ou seja, para cada 100 eu tenho 1 aqui, vamos fazer uma conta. 13.800, vamos dividir por 100. Como a gente vai dividir por 100, a gente só corta os dois zeros. Então, de 138 de uma bucha, nesta bucha de cá, vai aparecer apenas 138. De 138.000, rebaixou para 138. Então vamos entender. 138 está nesses enrolamentos aqui. Ele quer saber qual é a tensão na fase do enrolamento secundário em relação ao neutro. Ele quer saber exatamente essa tensão aqui, que é a mesma que a gente encontrou. Essa tensão vai ser de 138. Caso ele perguntasse qual seria a de linha, seria 138 multiplicando raiz de 3. Mas ele perguntou apenas 138. Resposta correta, letra C. Questão número 38. Considerando que o transformador da figura, cuja potência é de 75 kVA e sua relação de transformação de 100 para 1, está alimentando uma carga equilibrada de 100 ohm por fase, qual a intensidade de corrente no condutor neutro? Observação. Se necessário, utilize raiz de 3 igual a 1,73. Ele deu a mesma imagem da questão passada, mas agora ele quer saber qual que é a corrente aqui, ó, no condutor neutro. Esta questão é apenas conceitual, porque ele deu um monte de valor, você não precisa usar. Como ele falou que a carga é equilibrada, circuito trifásico com carga equilibrada de 10 ohm por fase, a corrente do neutro é zero. Lembrem sempre da seguinte situação, o motor é uma fonte trifásica equilibrada, o motor trifásico não precisa de condutor neutro. Então a corrente que passa no condutor neutro, ela é zero. Só teremos corrente aqui em caso de desequilíbrio, curto-circuito e aí por diante. Então a corrente é zero. Resposta correta, letra A. Questão número 39. Além de eliminar as sobreextensões provenientes de descargas atmosféricas, o para-raios é um dispositivo protetor, que também tem a função de... Então o para-raio, além dessa função primária dele, ele tem uma outra função. Vamos ler. Letra A. Eliminar os surtos de tensão proveniente do desbalanço entre as fases? Não, porque ele é ligado entre fase e terra. Mas aqui está errado. B. Limitar a sobretensão no sistema em caso de abertura instantânea de uma linha? Também não. Letra C. Eliminar sobretensões provenientes de manobra do sistema elétrico. Essa aqui está correta. Essa manobra pode ser autossuficiente para ele aterrar e ele eliminar essa sobretensão. Vamos continuar. Letra D. Proteger a instalação acionando a proteção em caso de falta contra a terra? Também não, porque não é por ele que esta corrente retorna. E letra E. Impedir a ocorrência de raios? Não, também não. Cuidado com isso aqui. Tem muita gente que vai nela porque fala que ele impede a ocorrência. Ele não impede a ocorrência. Em nenhum caso, se você tem uma residência ou indústria, alguma coisa, você instala um para-raio, ele não impede a ocorrência. Ele simplesmente faz um caminho desse raio para a terra. Mas impedir ocorrência, isso ele não faz, tá? Então, resposta correta, letra C. Questão número 40. O seccionalizador é um equipamento instalado nas redes de distribuição e opera em conjunto com o religador na proteção da rede em casos de faltas transitórias.
Sobre o funcionamento desse equipamento, pode-se afirmar que, então, seccionalizador é uma chave que vai abrir e ela trabalha sempre em função com o religador, tá? Então, o que ele quer dizer? Vamos ver o que ele afirma. 1. Não pode ser aberto em carga? Correto. Essa daqui está certa. Por exemplo, se eu tenho uma falta e um curto-circuito, é o disjuntor que vai abrir e o seccionalizador, aproveitando esse instante que ele está aberto, irá operar. Então, ele não opera com carga. Verdade. Número 2. Opera em caso de curto-circuito na rede, retirando a linha de serviço. Esta daqui é uma questão que poderia dar um certo problema. Por quê? Na essência ela é falsa, mas se quem vai abrir é o disjuntor. Mas se eu tenho um curto-circuito que se mantém, ela opera sim. Tá? Então, basicamente, ela vai operar quando a chave abrir. Deixa eu só fazer aqui um desenho. Por exemplo, você tem uma chave aqui, ó. Ela está aqui, ó. Seccionalizadora, disjuntor, e eu tenho as cargas. Eu tenho os relés atuando aqui. Fazer um outro relé aqui, corrente assim. Se eu tenho um curto-circuito em um ponto aqui, por exemplo aqui, ó. Eu tenho um curto-circuito aqui. O meu disjuntor vai abrir, essa linha vai ficar sem energia. Nesse intervalo, quando não tem energia, essa chave vai abrir. Isso, logicamente, dependendo da configuração do religador. Só que aqui ele está dizendo, ela opera em caso de curto-circuito? Ela pode operar. Não quer dizer que ela vai entrar no momento do curto, porque quem opera no curto é o disjuntor, mas ela aproveitando o momento do curto, ela abre. Então eu entendo que ela opera no momento do curto. O curto já vai ter sido extinto pelo disjuntor, mas no instante posterior ela entra sim, tá? Mas em todo caso, para essa questão, ele considerou como falsa. Vamos ver a 3. Ela desliga a linha durante breve intervalo de tempo em caso de ocorrência de descarga atmosférica? Não, também. Nada a ver, essa daqui não vou nem comentar muito. Então estão corretas apenas a 1. Tá? Na essência aqui é 1, mas essa número 2 aqui, ó, vou até fazer aqui um asterisco, ela dá problema sim, porque em caso de curto-circuito ela vai operar no instante após o disjuntor. Tá? Mas considerando aqui o gabarito, a resposta correta é a letra A. Questão número 41. O relé religador, com código 79, é utilizado na proteção das linhas de distribuição aéreas. Seu funcionamento segue o seguinte critério. Então vamos ver aqui, ó. Número 1. Comanda o religamento da linha após a ocorrência de um defeito de acordo com o número de religamentos programados. É como a questão anterior. Você tem uma linha, vou fazer aqui até um desenho aqui a grosso modo. Onde você tem uma chave. E aí você tem um disjuntor que está alimentando uma carga. Temos um relé religador aqui, onde ele está pegando alguns sinais aqui da rede. Como que opera esse religador? Vamos imaginar que tem um solo aqui, ó. E aí durante uma chuva, um dos galhos tocam esta rede aqui, um galho quebra aqui, ó. Você vai ter um curto-circuito aqui nessa árvore. No momento que isso ocorre, o religador ele vai operar em cima do disjuntor. O relé vai ver que tem uma corrente de falta, vai abrir o seu disjuntor aqui. Quando ele abrir o disjuntor, encerra-se o curto. Porém, você não pode deixar isso aqui aberto, porque pode ser que o galho caiu e já caiu no chão. No momento que o galho cai no chão, tá, o sistema já volta ao normal. Então, o religador ele faz exatamente isso. Quando ele vê o curto-circuito, que o disjuntor abrir, ele vai iniciar uma contagem de tempo e após esse tempo ele fecha de novo o disjuntor. Se o curto já não existe, continua a energia alimentando as cargas normalmente. Porém, se ele volta a fechar, se ele dá a ordem de fechar e o curto ainda está lá, ele abre de novo, fecha e vai. E existe uma chamada contagem. Esta contagem é o tempo que ele opera antes de bloquear. Se você, por exemplo, setar ele para 3, ele vai iniciar uma contagem e na terceira ele abre a chave seccionalizadora.
E aí ele não religa mais, porque a falta ainda estava na linha. Então é isso aqui que é a contagem que a gente chama de religação, tá? Então vamos ver o número 1. Ele comanda o religamento da linha após a ocorrência de um defeito de acordo com o número de religamentos programados. Correto, isso daqui é verdadeiro. Vamos ver o número 2. Caso o defeito na linha não desapareça após os religamentos programados, a proteção da linha atuará, deixando fora de operação. Correto também. Como eu disse, se tem um curto-circuito temporário, quando ele mandar religar, isso aqui é em segundos, é muito rápido, é em ciclos. Quando ele mandar religar, se ele entender que o curto já foi embora, ele mantém ligado. Senão ele abre de novo e fecha. Quando chegar, por exemplo, em 3, ele já não fecha mais. Vamos ver aqui o número 3. Se o defeito da linha for transitório, ou seja, não é temporário, a atuação do religador evitará que a linha fique fora de serviço. Correto. Imagina bem que você tem aqui um bairro com bastante indústrias ou casas. Se só aconteceu de um galho cair com o vento, e na passagem dele caindo ele encostou, entre duas fases. Ele encostou, deu o curto, abriu. Tá? Então, esse galho continua caindo. No momento que o religador pedir para religar, o curto já não vai estar na linha, mantém as cargas todas alimentadas. Essa é a função básica do religador. Então estão todas corretas. Resposta correta, então, letra E, 1, 2 e 3. Questão número 42. O relé de gás, 63, também chamado de relé Buchholz, é utilizado para... Deixa eu só fazer um pequeno exemplo aqui desse relé. Imagina que isso aqui é um transformador, e esse transformador seja refrigerado e isolado a óleo. Então você tem aqui as buchas, tal, é um transformador geralmente muito grande, e onde você tem aqui um depósito de óleo. Esse óleo, ele fica aqui, ele vem aqui para ser resfriado. Isso aqui é um depósito de óleo, possivelmente ele vai ter aqui do lado um radiador, onde o óleo é resfriado, e ele tem aqui um depósito que serve para o óleo circular e também expandir. Aqui dentro existe passagem de óleo. O que faz esse relé? Ele fica instalado geralmente aqui, ó, ele fica verificando sobrecarga e também curto-circuito. Por uma atuação dele interna, quando existe, por exemplo, sobrecarga ou curto-circuito, existe a movimentação de óleo muito rápida aqui dentro do tanque. Quando ele detecta que essa movimentação está muito rápida, ele já entende que é curto-circuito. E ele também percebe o chamado acúmulo de gás. Quando a gente trabalha com sobrecarga, esse gás começa a aumentar aqui. O óleo desprende um gás. Quando você está com sobrecarga, ele detecta este gás e ele entende que está com sobrecarga. Então, basicamente, relé Buchholz, ele é utilizado em transformador refrigerado a óleo, tá? E ele detecta tanto sobrecarga quanto curto-circuito no transformador. Então, vamos ler as alternativas. Letra A. Ele é utilizado para proteção do circuito alimentado pelo transformador de serviço local com recurso externo, evitando seu desligamento por sobrecarga. Não, ele é proteção do transformador, tá? Não do circuito em si. Então a está errada. Vamos para a letra B. Proteção de transformadores de força que possuem tanque auxiliar contra defeitos internos. Correto. Proteção de transformadores que possuem tanque auxiliar, esse cara aqui, ó. Só ficou um pouquinho incompleta que ele até poderia pôr qual tipo de defeito, né? Mas vamos para a letra C. Detecção de correntes de sobrecarga nos alimentadores que saem da subestação. Reparem bem, ele é sobrecarga do transformador. Os alimentadores têm os relés próprios para isso, tá? Então a C está errada. Letra D. Proteção dos transformadores de força da subestação contra correntes de curto-circuito nos barramentos. Ó, não é no barramento também, é no transformador. E a letra E. Proteção dos transformadores de força da subestação contra correntes de sobrecarga. Não é só sobrecarga não, tá? É sobrecarga e curto-circuito. Então quase certo isso daqui. Resposta correta então, da 42 é a letra B. Questão número 43. O retificador utilizado no circuito primário de uma subestação converte corrente alternada para corrente contínua, CC, para. Então, na subestação tem um retificador que vai converter de CA para CC. Para que ele faz isso? Vamos ler. Número 1. Alimentar as cargas CC da subestação, tais como chaves seccionadoras motorizadas e operação dos disjuntores. Correto. Algumas chaves e alguns disjuntores são alimentados com corrente contínua, tá?
Por que você pode entender? Porque esses caras também devem ser operados por baterias, caso ocorra alguma falta de energia em algum trecho das linhas lá. Então, uma subestação ela deve ser alimentada tanto em CA quanto em CC, para que se uma linha está sem energia, você ainda consegue alimentar o restante do sistema de proteção. Então, vamos para o número 2 aqui. O número 2 ele está dizendo: alimentar o transformador de serviço local, TSL, em caso de falha no sistema ou de falta de energia, para manter a confiabilidade da subestação. Aqui tem um erro crasso. Ó. Se eu estou em CC, não posso alimentar transformador. Alimentação de transformador somente corrente alternada. Errado. Número 3. Manter em flutuação ou em carga o banco de baterias com tensão estabilizada e limitação de corrente. Correto. Então você converte para CC, mantém o seu banco de baterias e também alimenta a sua proteção em CC. Então, respostas 1 e 3 aqui estão corretas. No gabarito é a letra C, apenas 1 e 3. Questão número 44. A proteção das linhas de distribuição aérea ou subterrânea que saem da subestação é feita por relés de... Bom, quais são os relés que protegem as linhas de distribuição aérea? Relé de sobrecorrente. Tanto a função instantânea quanto a função temporizada. Porque ele está dizendo que são as linhas que saem da subestação. Tá? Por exemplo, se fosse linhas de transmissão, poderia ser o 21. Tá? Mas não, como é linhas já de distribuição, ela já vai alimentar os consumidores. Então, basicamente é o relé 50 e o relé 51. Em alguns casos podem ter outro junto, mas os dois aqui são os mais básicos aí. Não é o curto-circuito, sobretensão residual, desbalance de corrente também não, e nem sobrecorrente residual de neutro aqui também não. Então a B, a C e a D está errada, somente a letra A. Questão número 45. Para a proteção contra curtos-circuitos entre fase e terra, no lado de baixa tensão de transformadores ligados em delta-delta, é necessário. Então pensem aqui comigo. Você tem um transformador em triângulo no primário e triângulo no secundário. Como que a gente protege ele no caso de curto-circuito fase terra, se o transformador delta não tem terra? A gente instala um transformador de aterramento ligado em zigue-zague, que é isso aqui, ó. Vou até explicar antes de responder. Esse transformador aqui, ele basicamente faz um sistema de 3 fios virar 4 fios. Não vou entrar aqui na parte física, mas você faz esta variação, porque na forma que ele é ligado, na condição nominal sem falha, com tudo correto, ele não altera. Na condição de falta, existe uma alteração interna, onde a gente passa a ter uma corrente no neutro. Tá? Então, para esse cara aqui, a resposta correta é a letra D. Você instala um transformador de aterramento ligado em zigue-zague, com o objetivo de fornecer referencial de terra ao transformador de força. Então, nesse tipo de ligação delta-delta, como você não tem terra, esse transformador ligado em zigue-zague, ele faz um sistema de 3 fios virar 4 e você passa a ter uma referência. Tá? Esta aqui é a correta, resposta correta, então é a letra D. Questão número 46. O banco de baterias de uma subestação não é aterrado. Qualquer contato indesejável de um de seus polos deve ser imediatamente identificado e isolado. Para isso, utiliza-se um sistema de supervisão, conforme mostrado no circuito da figura. As lâmpadas A e B de mesma potência, então ó, temos aqui a lâmpada A e a lâmpada B. Ele diz que tem a mesma potência. Estão instaladas no painel CCCA. Ficam ligadas constantemente em condições normais, apresentam a mesma intensidade luminosa. Isso quer dizer que, como ela tem a mesma potência, elas estão ligadas sobre a mesma tensão. Caso ocorra um aterramento firme do polo positivo, conforme mostrado na figura, o que vai acontecer? Então vamos entender aqui, deixa eu apagar aqui para a gente começar a entender o sistema. Temos um sistema aqui de corrente contínua, de 132 volts entre positivo e negativo. Tá? Ele é feito com dois sistemas aqui, ó, de 66 e 66. Então temos duas aqui em série, que vai dar os 132 aqui. Tá. Então ele diz que existem duas lâmpadas que
têm a mesma intensidade luminosa. Vamos entender o porquê que essas lâmpadas têm a mesma intensidade luminosa. Se daqui para cá nós temos 132, na metade aqui, ó, nós temos o 66. Então, essa lâmpada está sobre 66 e essa também. Como? Porque o centro aqui está aterrado. Como aqui vai do mais para o menos, nesse caso você tem 0, aqui você tem mais 66 e aqui você tem menos 66. Saindo de cima para baixo dá o 132. Reparem bem, nesta condição, as duas lâmpadas estão sobre 66 volts. Por isso que elas brilham de maneira igualitária. Vamos agora entender o que ele quis dizer no caso de curto-circuito. Ele disse assim, ó, se eu tenho um curto-circuito nesse ponto, o que vai acontecer? Então vamos entender, isso aqui vai ser 0, isso aqui vai ser 0, isso aqui vai ser 0. Se isso aqui é 0, isso aqui também é 0, a lâmpada A vai estar sobre 0 e 0. Então a lâmpada A apaga. Tá? A lâmpada A apaga. Só que se eu pego, isso aqui também é 0, eu vou ter o seguinte, pensem bem, como agora essa fonte está referenciada por aqui, o meu 132 volts aparece totalmente desse lado de cá. Isso quer dizer que essa lâmpada estará sobre 132 volts. No momento que você aterra aqui, esta lâmpada apaga e essa daqui aumenta o seu brilho, porque aumentou a tensão sobre ela. Tá? Se você aterrar aqui, ó, que foi o que houve, você vai ter o 66 mais o 66, os 132 chegam aqui, ó. Então, nesse ponto agora, passou de 66 para 132. Por isso que esta lâmpada aumenta seu valor. Então, vamos ver aqui, ó. Letra B, aumenta o brilho. Alternativa A, a lâmpada A irá apagar e a lâmpada B diminuirá seu brilho. Errado. As lâmpadas A e B diminuirão seu brilho. Também está errado. Letra C, a lâmpada A aumentará seu brilho. Também está errado. Letra D, a lâmpada A irá apagar e a lâmpada B aumentará seu brilho. Essa está correta. Letra D, as lâmpadas A e B irão se apagar. Então, mantendo aqui, a resposta correta é a letra D. Questão número 47. Para a proteção diferencial de barras em uma subestação, instala-se uma malha diferencial, na qual é conectado um único relé. Qual que é o relé que a gente usa nisso aí? Quando a gente faz proteção diferencial, basicamente você está usando a lei de Kirchhoff. Porque ele quer dizer que, por exemplo, ó, você tem um nó aqui, você tem alguns barramentos. Toda corrente que chegar, vai ter que sair. Isso aqui é o princípio básico da proteção diferencial. Esse tipo de proteção, ele é realizado com relé sobrecorrente temporizado e o direcional. Reparem bem, eu preciso saber para onde esta minha corrente está indo. Se eu tenho um nó aqui, ó, por exemplo, aqui está chegando, vamos colocar 500 amperes, nesse sentido, e aqui está chegando 30 amperes. E aqui eu tenho uma outra entrada, que está dando 70 amperes. Se eu tenho um curto-circuito aqui, ó, esta corrente irá toda para cá. Esse relé direcional instalado aqui irá perceber isso e vai atuar. Então, esta proteção diferencial é feita com sobrecorrente temporizado e o básico dele, que é o relé direcional. Resposta correta, então, a letra C. Questão número 48. Para que uma instalação elétrica seja considerada desenergizada e liberada para o trabalho, a NR10, Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, prevê uma sequência de procedimentos apropriados. Enumere nos parênteses a sequência correta dos procedimentos. Questão típica aí de concurso, tá? Principalmente para esta companhia. Vamos voltar a ver isso. Deixa eu até pegar uma outra página aqui. Funciona basicamente assim. Para NR10, se você trabalha em uma linha e você apenas abre o disjuntor, não quer dizer que essa linha esteja desenergizada. Por quê? Porque se alguém, pode ser com ou sem intenção, fechar esses disjuntores, a linha volta a estar energizada. Então, a norma já considera que, nesse caso, esta linha deve ser encarada como uma linha energizada. Para que você considere ela desenergizada, você tem que seguir alguns passos. Tá? Vamos voltar lá para a questão. Quais são os passos que a norma segue?
Já disse em outro vídeo, uma das formas de você se lembrar é a utilização dos SICAPs. O que você tem que fazer para você considerar essa linha desenergizada? Você sinaliza, impede a religação, constata a ausência de tensão, aterra temporariamente, protege os elementos que estão na linha e depois você sinaliza esse desligamento. Então, vamos ver aqui, ó, qual é a ordem. Primeiramente, deixa eu até apagar essa parte de baixo aqui para a gente fazer ordem a ordem. Primeira coisa que a gente tem que fazer então é você seccionalizar. Você tem que interromper o seu circuito, seccionamento. Vem para um aqui. Depois que você seccionou, você impede a religação. Impedimento da reenergização. Como que a gente impede? Existem várias formas de bloqueio. Você tem, por exemplo, cadeados que você pode pôr no seu disjuntor, tá? Entre outros métodos. Depois que você impediu, você vai constatar. Como que a gente constata? Multímetro, outro tipo de medidores ou de detectores de energia. Tá? Então temos algumas formas. Então depois que a gente fez, a gente constatou a ausência. É o número 3 aqui. Depois que a gente constata a ausência, a gente aterra temporariamente. Então, a instalação do aterramento temporário, o quarto. Esse aterramento temporário, por exemplo, uma linha em alta, você jampeia os 3 condutores aqui com um cabo próprio, ele desce e você aterra ele no solo. Por que a gente faz isso? Por exemplo, se eu faço isso dos dois lados aqui, ó, você aterrou. Depois de no caso, desligar, constatar, tá? E você está operando aqui nesse ponto central. Se acontecer alguma coisa na linha que ligarem, por exemplo, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, vai vir para cá o fluxo, ele vai descer pelo aterramento. Aqui também. Ou seja, você estará protegido, tá? Então, depois que você aterrou, você protege os elementos que estão na zona de controle lá. Então, a proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada. Item número 5. E, finalmente, você sinaliza, você instala as plaquinhas. Ó, instalação da sinalização de impedimento de energização. Número 6. Então, temos 621-534. 621-534. Resposta correta, então, é a letra D. Questão número 49. Segundo a NR10, segurança em instalações e serviços em eletricidade, é considerado trabalhador capacitado aquele que atenda simultaneamente as seguintes condições. Então não é um ou outro, tá? Ele tem que atender as duas. Na norma, ele trata basicamente de trabalhador capacitado, trabalhador habilitado e trabalhador qualificado, tá? É bom sempre ficar atento com esses 3 passos. Capacitação é um termo que ele dá para alguém que tem algumas condições. Então vamos ver. 1. Que seja contratado efetivo da empresa? Não. O fato de você ser apenas contratado da empresa não quer dizer que você é capacitado. Lembrando sempre que a NR10 trata de serviços com eletricidade. Então, se uma pessoa for, por exemplo, contratada para trabalhar em outro local, ela não está capacitada para aquilo. Então, ela não depende de contrato, tá? Número 2. Ela é considerada capacitada se receba capacitação sobre orientação e responsabilidade de profissional habilitado e autorizado? Essa aqui está certo. Profissional habilitado é aquele que tem registro no conselho, CREA. Tá? Então, se você é orientado por um profissional habilitado que também é autorizado para isso, a empresa tem que fazer um documento que você é autorizado para isso, aí sim, ele já tem um dos pré-requisitos para ser capacitado. Tá? Vamos ver a 3. Comprovar a conclusão de curso superior específico na área elétrica, reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino. Está errado. Isso aqui é um dos pontos para ser habilitado. E número 4. Trabalhe sobre a responsabilidade de profissional habilitado e autorizado. Esta daqui está correta. Então, ele vai trabalhar sobre a responsabilidade de alguém que seja habilitado e autorizado. Então, estão corretas a alternativa 2 e a 4. Letra E. Questão número 50. Caso o disjuntor do alimentador do circuito da figura não abra após a atuação de sua proteção, entra em ação a proteção de falha de disjuntor da seguinte forma. Então nós temos aqui um disjuntor
E ele está dizendo assim, se ele não atuar, quem que vai entrar para a falha? A gente tem que olhar nesses dois caras aqui, ó. Então vamos ver, ó. Basicamente ele diz, o relé de sobrecorrente, unidade instantânea, detecta o defeito e aciona o disjuntor. Passado o tempo ajustado de atuação sem que o alimentador seja desenergizado, entra a unidade temporizada, desenergizando a seção da barra referente ao alimentador. Os 50 e os 51 são as funções instantâneas e temporizadas, são um backup de outro. Mas ele quer dizer se isto falhar, então ela está errada. Vamos ver a letra B. Os relés de sobrecorrente 50N e temporizador 62BF operam e energizam a bobina do relé auxiliar que atuará no circuito de proteção. Está correto, a não ser por esse inicial aqui, ó. Esse aqui está na sua função principal, então essa B está errada. Letra C. O relé temporizado 863 atua no circuito de proteção complementar do disjuntor após decorrido o tempo de ajuste do relé de sobrecorrente 50. 50 é instantâneo, não tem tempo de atuação, está errado também. Letra D. Os relés de sobrecorrente 50 e temporizador 62BF, olha aqui onde eles estão, operam e energizam a bobina do relé auxiliar. Opa, corretíssimo. Então você tem esses dois caras aqui, ó, de backup, irão atuar o auxiliar do disjuntor. 863. Que desenergizará a seção de barra referente ao alimentador com circuito. Essa daqui está correta. A alternativa E, vamos ver. Os relés de sobrecorrente 50 e 51 operam e energizam circuitos de proteção secundária? Não tem essa ligação sendo informada, tá? Então isso aqui está errado. Resposta correta, então, é a letra D. Mais um vídeo de resolução de prova de concurso encerrado. Para outros vídeos de mesmos cargos ou outras empresas, consulte o nosso canal.